Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan. Seja bem-vindo a mais um episódio da nova temporada do Ilustre Podcast. Vamos conversar com o cartunista, chargista, ilustrador e autor de quadrinhos João Spaca de Oliveira, ou simplesmente Spaca. Oi, Spaca. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Mais uma vez, aliás, você foi o convidado de estreia do nosso programa. Na primeira participação sua no nosso podcast, a gente fez uma linha do tempo aí, vida e obras desse cartunista, desse chargista, e que nos últimos 17 anos tem investido firmemente na criação de álbuns de quadrinhos históricos com os personagens da vida brasileira, principalmente do século XIX e do século XX. O seu mais recente lançamento, que está saindo do forno aqui nesse final de ano de 2022, é o Triste República, a Primeira República, comentada por Lima Barreto, uma parceria sua com a historiadora Lilian Schwartz. Então, a gente pode falar dessa parceria em primeiro lugar. Como é que você conheceu a Lilia? Eu conheço os trabalhos históricos dela, principalmente nos quadrinhos também. Certamente, principalmente você que viveu bastante a época aí dos anos 80, ela começou esse tipo de trabalho de parceria com cartunistas na editora brasiliense, né? Ela tem parcerias em livros de quadrinhos com o Angeli, com o Miguel Paiva. Então são esses trabalhos aí que são as minhas referências como leitor das parcerias dela com cartunistas dos anos 80. E você veio a ser o parceiro mais frequente dela, né? Nas biografias históricas, de vultos históricos, de períodos aí da nossa história, do nosso país. Então, como é que você conheceu o trabalho da Lília como historiadora, com os livros dela? Você já tinha conhecido os trabalhos dela em parcerias com cartunistas nos anos 80? Como é que você veio a fazer as primeiras parcerias com a Lilia Schwartz? Oi, Érico. Obrigado pelo convite. Ah, legal você perguntar isso, viu? Porque eu tinha até esquecido. Eu esqueço desse trabalho anterior que a Lili fazia na Brasiliense. Mas ele foi mesmo, de fato, o primeiro. A primeira vez que eu vi alguma coisa dela, certamente foi lá. Né? Eram aqueles livros, eram álbuns, dois feitos pelo Miguel Paiva, sobre. Acho que é o Descobrimento e depois a Independência. E o terceiro com Angeli, que é o República Volver, que acho que era o que eu mais gostava. E depois, né, eu cheguei a fazer as Barbas do Imperador, que pega o mesmo período, né? O, a- a- o governo de Dom Pedro II e a abolição e a República, né? Ah, mas assim, conheci como leitor, né? Admirei a parceria dos dois, essa proposta, e era bem mais irreverente do que aquilo que eu faço hoje, era no espírito da época. Mas eu fui trabalhar para a Companhia das Letras. Bom, a Lili e o Luiz Schwartz, né, marido dela, criaram a companhia e por meio da Folhinha, que eu colaborava na Folha de São Paulo, né, suplemento infantil, que eu fui convidado para a companhia. Eu fiz lá um livro que era ah, uma reunião de contos que saiu na Folhinha, que ganhou o nome de Vice-Versa ao Contrário. Foi assim que começou uma longa parceria com a Companhia das Letras e eu conhecia a Lili daí, né? A Lilia Schwartz. Já no ano 2000, 2004, né? Aproveitando esse conhecimento, foi quando o meu projeto do Santos Dumont amadureceu e eu levei para eles. E eu pensei, só vou publicar isso na companhia. Né? Não ofereci para outra editora. Como ele tinha a ver com história e tinha a ver também com a história do Brasil de um jeito não comum, quer dizer, eu estava tentando desafiar um
senso comum que era Santos Dumont, o único pai da aviação, eu ofereci para a companhia e tratei diretamente com a Lilia. Né? Eu fiz um projeto, mandei para ela me ligou, perguntou quanto eu estava querendo. Eu disse, eu não estou oferecendo para mais ninguém, então vocês que vão decidir. E me convidaram lá, me convidaram. E foi uma recepção, eu já era ilustrador deles, mas como autor, eu fui recebido para fazer o Santos Dumont, mas foi com uma atenção, um carinho fantástico. Né? Eu me sentia assim, parecia aquele dia de noiva, sabe? Vai lá e começa a escolher, escolher vestido, escolher isso e aquilo. É, eu lembro que eu cheguei e eles falaram, olha, nós podemos fazer o, nesse papel, nesse outro papel, nesse aqui, o que, que você acha? Né? Me deram a opção, por exemplo, de manter o projeto original ou diminuir algumas folhas para a gente chegar num preço melhor. Foi uma maravilha. Assim, foi um começo de parceria, né, fantástico. Ah, por conta desse trabalho e de um outro seguinte, que era o Debré, é que veio o convite para fazer com a Lilia Schwartz, e esse foi o nosso primeiro, o Dom João Carioca, porque era a ocasião da comemoração dos 200 anos da vinda da família real. Então foi assim que começou nossa parceria, né? Você é um cara de uma época em que o Google se chamava enciclopédia e o Netflix, o Amazon, o que seja, esses streamings da vida de hoje, eram a TV e o cinema, né, Spaca? Então a absorção da informação era diferente, você não tinha acesso a esses conteúdos na hora que você quisesse, né? Eles não estariam à disposição com um toque no celular, né? Para começar que nem havia celular e nem havia internet, né? Mas você é um cara que teve as enciclopédias, a TV e os cinemas à disposição como moleque, como criança, e também teve um interesse até precoce, né? Talvez um interesse que você nem soubesse o que era direito, mas olhando a sua biografia aí até os dias de hoje, era um caminho muito coerente, né? Mesmo que inconsciente. A vontade de fazer quadrinhos, desenvolver aventuras mais longas, né? Fazer álbuns com os vultos da história, com os personagens que talvez você inventasse, mas também uma vontade de retratar personagens reais, personagens históricos. Isso você já demonstrou fazendo um gibi, adaptação, uma adaptação aí bem novinho, bem moleque ainda, de obra do Júlio Verne, né? Depois você começou a ensaiar um pouco mais seriamente, tatear esse caminho, digamos, em muitos quadrinhos publicados no gibi do Fernando Gonzalez, o Níquel Náusea. E por fim, em 2005, você respirou fundo e publicou o seu primeiro álbum de quadrinhos, abordando a figura do Santos Dumont, um dos pioneiros da aviação, da nossa aviação, segundo a sua visão, né? Dos pais da aviação. Santos Dumont, um dos pais da aviação. No primeiro álbum de quadrinhos históricos que você fez. Então conta aí desse seu caminho de menino das enciclopédias até o primeiro álbum, a sua primeira empreitada como quadrinista retratando um personagem da nossa história. No caso, o Santos Dumont, em 2005. É verdade, né? Tinha a TV, tinha o cinema, que você esperava passar as coisas, né? Eu podia também consultar bibliotecas e, de fato, era comum nas casas ter enciclopédias ou que um vendedor passava e vendia de porta em porta, ou que saía na banca de jornal e, e a gente comprava em fascículos, depois encadernava, né? Era um jeito acessível, muita gente, graças à editora Abril e outras, compôs assim
né? Uma biblioteca, uma pequena biblioteca pelo menos. Então eu tinha as enciclopédias e usava muito para pesquisa e especialmente para desenho. Eu gostava de conhecer os animais, ah, uniformes antigos e armaduras, essas coisas. E tinha também algumas adaptações em desenho animado de obras clássicas, por exemplo, uh, Oliver Twist, né, do Charles Dickens. Eu lembro de uma versão, não era nem muito boa, do Hanna-Barbera, que passou na TV e eu ficava desenhando os trajes, quer dizer, tentando desenhar rápido, né? A roupa, uma carroça, algum lampião, algum detalhe assim, para depois, um dia, quem vai fazer uma história em quadrinhos. Era um interesse bem antigo. Quando eu li também os clássicos da literatura na escola, né? Por exemplo, Machado de Assis, o Dom Casmurro, como eu tinha hábito de ler, não foi doloroso, sabe? Não foi, muita gente tem repulsa por essas leituras na época do ginásio, né? Mas eu não tive não, eu gostei. Gostei de quando li, gostei da história do Bentinho, da Capitu. E cada vez que eu lia uma coisa dessas, eu queria fazer uma versão, né? Que eu geralmente não terminava. Mas ensaiei fazer, além de Júlio Verne, Guarani e Ermitão de Mucken, do Bernardo Guimarães. Eu vivia fazendo essas coisas mesmo. O Santos Dumont, a ideia, a vontade de fazer veio porque eu fui com meus pais no Museu da Aviação que ficava na, no Parque do Birapuera, o lugar onde hoje é o Museu Oca. E lá tinha uma réplica do 14 bis, tinha Mademoiselle, tinha todo as, fotos e objetos pessoais de Santos Dumont e um livro muito bem ilustrado sobre Santos Dumont. Eu olhei aquele livro, compramos, né? Eu estava com meus pais, é, comprei e falei, puxa, aqui eu tenho material para fazer a história inteira, né? Foi esse o motivo. Parecia que a pesquisa já estava pronta. E li a história e comecei a experimentar, a fazer o personagem. E foi isso, essa história foi me acompanhando. Né? Conforme eu fui crescendo, fui tendo acesso a livrarias diferentes, a outros, né, meios de pesquisa. Então, cada vez que eu entrava numa livraria, se eu tivesse um tempo ou num sebo, eu ia lá onde tinha automóveis antigos, França, né, Belle Époque, ia colecionando material, ia juntando livros e livros e livros. E ao longo da década de 90, eu fui tentando dar forma para isso, né? Primeiro eu pensei num desenho animado, depois numa mídia que nem existe mais, que é o CD-ROM, que fez sucesso em meados dos anos 90, até que em 2004 eu consegui concretizar o roteiro, né? Então, depois de resolver muitos problemas de texto e de desenho, eu precisei fazer também um upgrade no meu desenho, para precisei evoluir da charge, né, para um desenho, não chega a ser realista, mas um desenho que desse conta de fazer arquitetura, fazer cavalo, fazer veículos, enfim, com um certo grau de realismo. Por isso que eu me inspirei nos álbuns franceses, né? Asterix, Lucky Luke, por exemplo. Então foi esse, o percurso foi esse. Existem dois projetos de quadrinhos que parecem pontos fora da sua curva, Spaca, mas não são tanto assim. Talvez seja uma questão de ponto de vista. São, no mínimo, curiosos. Um desses projetos teve distribuição interna, distribuição segmentada, que foi a história do Itaú Unibanco, a história dessas instituições bancárias e seus fundadores. E um outro projeto seu, dos quadrinhos, ainda está inédito neste final de 2022, quando a gente está gravando esse papo para o podcast. Trata-se do álbum sobre o Padre Pio. Então conta pra gente sobre a história do Itaú Unibanco e a trajetória do Padre Pio em quadrinhos.
Bom, o Padre Pio desencantou, né? Nesse ano de 2022, eles reativaram o projeto. O Padre Pio eu fiz entre 2013 e 2017, eu acho. Acho que sim. E ficou um tempão lá arquivado, né? A Fundação Padre Pio também, mesmo nome, conservou até esse ano e resolveu lançar. E agora, em janeiro de 2023, né? Dizem que agora em dezembro está em pré-venda e em janeiro já deve estar disponível. Então vai sair. O, o Padre Pio é o seguinte, esses dois projetos, né, a história do Itaú Unibanco e Padre Pio, a diferença seria simplesmente que foram encomendas, né? Não é projeto que nasceu de um interesse meu inicial. Mas nos dois, eles são muito similares ao que eu faço, né? Podemos até dizer que no caso do Itaú Unibanco, uma coisa encomendada pelos próprios pela agência mesmo, né? Pelo próprio cliente, eu não teria certamente liberdade para fazer algo irreverente, ofensivo, mas mesmo assim foi um trabalho que se pautou pela pesquisa, né? Foi uma pesquisa séria, tive bastante liberdade de manipular o material e apresentar como eu queria, né? A única coisa é que havia três fundadores, né? Que era o Olavo Setúbal, o Moreira Salles e o Eudoro Vilela. Esse terceiro que não era um cara muito conhecido do público, porque os outros dois tiveram uma fama, né, fora do banco. Olavo Setúbal foi prefeito de São Paulo, era uma figura política que eu conheci bastante, né, no meu tempo. O Moreira Salles é mais antigo, mas foi um cara muito atuante na diplomacia brasileira, ele ajudou diversos governos indo pedir dinheiro lá fora, né, basicamente. E o Eudoro Vilela se conhecia pouco. Então esse eu sabia que era médico, mas eu precisei rastrear a vida dele. Então, com informações mínimas, eu consegui é, é, descobrir a trajetória dele, como é que ele de médico, um médico promissor que foi até fazer um estágio com a Madame Curie, a descobridora da radiologia, né? Ele fez um estágio na França e quando voltou aqui, o hospital que ele iria dirigir não tinha sido nem construído, tinha sido embargado por questão de corrupção, não sei o quê. Então ele acabou tendo que trabalhar com o genro, aliás, com o sogro, né? E o sogro é que levou ele para o lado bancário, uma história bastante comum, né? Sem nada demais, né? Mas foi uma trajetória que eu precisei pesquisar enfim, de certa forma lembra também os outros trabalhos que eu faço. O Padre Pio é a história de um santo italiano, um santo contemporâneo, ele morreu em 1968, então é um santo do tempo moderno. Então, se os documentos eh, estão, se os depoimentos, né, colhidos, né, nos documentos que eu consultei, nas biografias, se são de confiança, é uma história incrível, né? Basicamente é um santo que um monge capuchinho italiano, viveu na região que nasceu na região da Puglia e passou 50 anos, né, na costa oriental da Itália, em San Giovanni Rotondo, e lá ele recebia os fiéis e consultava, ele rezava a missa e era confessor. Ele tinha certos poderes, ele adivinhava o que a pessoa tinha feito antes de se confessar, ele tinha o que chamam de um carisma, né? Um presente, um dom que sangrava, a palma da mão sangrava como as chagas de Cristo, que seria um carisma que o São Francisco de Assis também teria, e outros santos. Então é uma série de mistérios que envolvem essa figura, e acontece. E é uma história de um monge assim, humilde, né, pequenininho, um personagem pequeno mas que acaba atingindo as altas esferas do Vaticano. É bem interessante ver como a história dele
atravessa as hierarquias e sobe até os papas, e aquilo desce, e ele é visitado, ele é inquirido, ele é punido, então tem uma série de coisas que acontecem com esse santo. Ele constrói um hospital de uma forma muito interessante. E é isso, né? Um trabalho de pesquisa que até hoje eu gosto, né? Saiu agora e acho que vai ser um trabalho bem aceito. E chegamos ao seu lançamento em quadrinhos desse final de 2022. Triste República, a Primeira República, comentada por Lima Barreto, de sua autoria e da Lilia Schwartz. Conta pra gente aqui no podcast qual foi a percepção que a Lilia teve a respeito do Lima Barreto, porque o Triste República é uma obra feita a partir do livro Lima Barreto, Triste Visionário. E qual é a visão que você enxergou do Lima Barreto a partir do trabalho dela? E qual é a visão que você tinha e passou a ter a partir dessa Triste República, do seu Triste República em parceria com ela? Você tinha lido o Lima Barreto no seu tempo escolar, no seu tempo de colegial, talvez até antes disso? Qual é a visão que você tinha do Lima, da obra do Lima, do personagem histórico Lima Barreto, e se essa visão se transformou, se complementou, se enriqueceu a partir desse passeio pela obra do Lima Barreto, pelo tempo dele, através do livro anterior da Lilia e a partir da parceria que vocês fizeram enfocando esse escritor do começo do século XX, das primeiras décadas do século XX. Então, Érico, de fato teve vários limas que eu fui percebendo. Eu já tinha lido, antes desse trabalho, o livro Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá, que é uma espécie de filósofo, né, branco, que tem um discípulo, um admirador, que é um jornalista negro. E de certa forma os dois são muito parecidos com o próprio Lima. Nessa primeira leitura eu tinha admirado algumas coisas, alguns retratos da época que ele fazia, a maneira como maneira sensível como ele ah, descrevia as paisagens, né? As paisagens do Rio de Janeiro, o sol se pondo, iluminando o morro, etc, etc. Então, no primeiro momento eu acho que eu admirei o talento dele como escritor, né? E como ele criava os personagens para expressar seus próprios problemas existenciais. Depois eu li o Triste Visionário, já li tendo a intenção de fazer o trabalho com a Lilia, né? Já tinha aparecido esse convite faz tempo, fazia tempo, e aí de fato, né, foi transformador, porque ela faz um grande mergulho na obra do Lima. Para ela é imprescindível conhecer o Lima, os escritos do Lima, para entender aquele período histórico e vice-versa. Né? Você também precisa daquele cenário, daquela circunstância para entender o Lima. Então, a partir de então, o meu mergulho na obra do Lima foi bastante orientado para esse trabalho. Né? Foi, é difícil dizer em poucas palavras o que eu acho do Lima. É um tremendo artista, tem uma obra muito particular, né? Bastante distinta da produção intelectual do seu tempo, um pouco ele tem ele assume a literatura como missão. Se você comparar com a tendência dominante, são talentos muito mais superficiais comparados ao do Lima. Tanta coisa. Eu vou esperar as próximas perguntas para ver se eu falo mais alguma coisa do Lima, mas é muita coisa. Foi um mergulho de fato transformador. Nos primeiros anos e nos primeiros capítulos do álbum Triste República, Spaca, me chamaram a atenção e acredito que chama a atenção do leitor que você vai ter para essa obra, para sua obra, as figuras do pai do Lima Barreto, nos anos de formação dele,
e que acabou o pai do Lima transferindo para o filho uma característica bem peculiar e nada animadora para o futuro de alguém, né? Você pode dizer do pai do Lima e essa característica aí que comprometeu tanto a saúde do pai quanto a do filho, essa enfermidade aí. E uma figura que chama a atenção do país nos primeiros anos da nossa república é a figura do Marechal de Ferro, do nosso Floriano Peixoto, um sujeito que marcou a história aqui do nosso Brasil de uma forma bem peculiarmente nada louvável, né? Para ser até leve com as nossas classificações aí. Mas diz pra gente dessas figuras fundamentais pro Lima e pro país, né? Um recorte mais amplo. A figura do pai do Lima Barreto e a figura do Marechal de Ferro, do Floriano Peixoto. Bom, a relação do Lima com o pai é bastante curiosa, né? Em vários sentidos. Um deles é que o pai era bastante bem colocado, né, na sociedade no finzinho do Império. Ele tinha alguns cargos na imprensa oficial, estava muito bem de vida. E quando cai, né, o governo do Império, ele que era protegido do último ministro, né, do Império, ele, ele perde os empregos e acaba conseguindo, graças à ajuda do bisavô do Chico Buarque de Holanda, ele consegue um emprego de almoxarife no hospício da Ilha do Governador, né? Na verdade, uma colônia agrícola de alienados. Então, o Lima vai crescer ali entre loucos. Né? Ele e a irmã Evangelina estudam em Niterói, tiveram uma excelente formação nos primeiros anos de sua formação intelectual, e depois ele ia passar a, ia passar os fins de semana e as férias num ambiente bastante bucólico, né? Bem longe do Rio de Janeiro. É, mais para frente, o pai enlouquece, né? Não sabe muito bem porquê, mas ele fica doente irreversível e é cuidado em casa, né? Pela família, especialmente pela filha. É, então tem uma relação aí com o pai que vai ficando trágica. E o próprio Lima depois, por outros motivos, pela questão do alcoolismo, ele é internado algumas vezes, né, num hospício no Rio de Janeiro. Então, parece que a figura do pai aparece nos romances, deve ter sido uma influência forte. No julgamento da República, isso deve ter pesado. Tem algumas antipatias do pai que ele herdou. E particularmente eu mesmo, né? É engraçado, esse trabalho começou em janeiro de 2018, que foi quando morreu meu pai, né? Inclusive a Lilia Schwartz também tem uma história bonita com o pai dela, e a gente decidiu no comecinho desse trabalho dedicar esse livro aos nossos pais. Esquecemos disso, mas ficou combinado, né? Sem dúvida o trabalho ficou impregnado disso. E com relação ao Floriano Peixoto, bom, o Floriano foi um grande mito no tempo do, do Lima, né? Na primeira década da República, 1890 até 1900. Ele morre, se não me engano, em 1895 e já era objeto de culto em vida. E, e o Marechal de Ferro inspirou um culto fanático. Foi uma influência muito forte no começo da República. E o Lima, quando escreve o romance Policarpo Quaresma,
ele tem a chance de voltar a esse tempo e fazer uma grande sátira do Marechal de Ferro, né? Especialmente como ele descreve o Floriano como uma pessoa fraca, sem caráter, né? Um sujeito que é com todas as características contrárias ao que a palavra ferro indica, né? Então é isso. O Lima Barreto é um demolidor de mitos. Uma característica interessante, Spaca, é que na obra do Lima Barreto, ele abordou o tempo dele, né? Infelizmente, um tempo de vida comparativamente curto, né? Mas ele também, nos diários dele e na obra dele, de forma figurada, né? No sentido figurado ou nem tanto, nas crônicas dele para a imprensa, nos diários dele, nos livros de ficção, ele abordou o país do tempo dele, o país dos primeiros anos do século XX. E no Triste República, com a Lília, que você faz com a Lília, ele atua como um narrador desse tempo, de viva voz, né? De presente o tempo todo na narrativa. E de maneira presente ou discretamente presente, em cada capítulo ele vai falando da história do nosso país. Então conta pra gente de dois acontecimentos que podem derrubar qualquer teoria fundada ou infundada, ao gosto do freguês, teorias de que o nosso país é um país pacífico. Longe disso, né? O Triste República mostra, talvez até esfregue na cara do leitor, que não somos um país pacífico. Então, no período de vida do Lima, nós tivemos a famosa Guerra de Canudos e algo que mexeu com os brios aí do governo daquele momento, né? E também tivemos a revolta da vacina, é até o nome do capítulo que você aborda esse assunto, né? Esse período aí, o Lima, numa obra, no diário dele, ele conta que aqui poderia ser considerado o estado de fazenda, né? Talvez um período de exceção aí, com mais ou menos força militar para reprimir prováveis protestos aí do povo da época, né, com relação à aplicação da vacina, obrigatória ou não, aquela, aquela forcinha que o governo da vez dá para que se aplicasse a lei e que leis poder feitas ao sabor do momento, né? Então conta pra gente desses dois períodos aí conflituosos para o nosso país que o Lima narra na obra dele e narra no nosso Triste República. Por coincidência, esses dois episódios que você destaca, Canudos e a Revolta da Vacina, o Lima não trata diretamente. Né? Existe uma crônica em que o Lima fala de Canudos, mas ele conta uma outra coisa. Ele fala de um médico que virou, ou um farmacêutico que vira uma espécie de curandeiro em Canudos. Na revolta da vacina, ele não trata diretamente a revolta, mas ele coloca no romance Isaías Caminha. Ele inventa uma revolta dos sapatos, em que o governo quer obrigar a população a usar sapatos, e aí eles fazem a mesma coisa que fizeram na vacina, né? Viram um bonde, incendeiam e tal. A cidade pega fogo. É, esses dois acontecimentos são alguns dos mais evidentes. Revolta da Chibata também é outro momento famoso. Mas aí que tá, né? Tanto governos civis quanto militares usaram e abusaram de estado de sítio, né? Mesmo o Prudente de Moraes, ele sofre um atentado e em seguida estado de sítio, ou seja, os direitos fundamentais são suspensos, você não tem mais o habeas corpus, a polícia pode prender sem mandado de juiz nem nada, então abre-se o espaço para reprimir os inimigos políticos, os indesejáveis, seja quem for. Né?
Geralmente eles usam o estado de sítio até para fazer uma limpa na cidade, pegar mendigos, pegar as pessoas consideradas indesejáveis na República e mandar pro sertão, pro Acre, com mão de obra forçada para construir ferrovias, para instalar os postes de telégrafo, né, sob o comando do Rondon, etc. Então, a violência acontece o tempo todo em todos os governos, não só esses episódios que você marcou. E a brincadeira que ele faz com o estado de sítio é esse, que aqui é tão é, usado, né, que já não é mais estado de sítio, é estado de fazenda, porque aí pelo menos o número de escravos é maior. Uma figura do tempo do Lima Barreto, que está no Triste República e que pode, para o leitor, ter a sua reputação de herói ligeiramente arranhada, é a do Marechal Rondon, do Cândido Rondon. Spaca, qual é a impressão que o Lima Barreto teve a respeito do Marechal Rondon? Uma pessoa importante e inevitavelmente para o desenvolvimento do nosso país, mas que teve lá as suas contradições. Como é que o Lima aborda essa figura tão singular na nossa república, no tempo do Lima Barreto? Sobre o Rondon, veja só, o que a gente apresenta no livro em parte, em grande parte, é um relato da vida do Rondon. E no finzinho tem algumas considerações que o Lima faz. Ele não deve ter, como ele não leu o nosso texto, então tem coisas que a gente põe lá que de fato arranham a, a reputação do Rondon. E uma delas é o seguinte: como ele se servia de trabalhadores, entre eles alguns forçados que eram mandados, né, em degredo para erguer os postes da malha telegráfica. Então, em alguns momentos, esses empregados se rebelavam e eram tratados com a disciplina militar daquele tempo, ou seja, eles eram açoitados. Tem até o caso de um que no açoite a varinha parece que acaba entrando nas costas, ele tem o pulmão perfurado e morre. A gente não pôs isso, mas faz parte da história do Rondon. O que o Lima fala é outra coisa. É, vale lembrar, isso também não está no nosso livro, mas é o que eu sei que é o seguinte: o Rondon, assim como o Euclides da Cunha, foram cadetes no tempo da proclamação da República, do golpe da proclamação da República. Então eles ficaram ali gravitando em torno do Floriano e também eram figuras que se davam bastante bem com o pessoal da diplomacia e com o Rio Branco. E o Rio Branco, o Lima execrava, né? Outro motivo também é que o Lima tinha birra com os caboclos, né? E o Rondon era descendente de índios, então tinha esse lado aí, né? E engraçado que o Lima, entre os vários gracejos e até insultos que ele faz, ele diz que o Rondon tinha cara de ditador mexicano, não é isso? E de fato um dos heróis do, do Rondon era o presidente Benito Juárez, do México, né? Que foi um presidente indígena. Então é isso, esses são os laços, né, que unem ou, ou desunem o Lima Barreto e o Cândido Rondon. Não tão cândido. Uma figura que pode ter também a sua reputação, no mínimo questionada na leitura do Triste República, Spaca, é a do poeta Olavo Bilac. Pelo menos para mim, ele emergiu como uma figura que teve lá o seu lado patético e até um lado de prestar, de certa maneira, um desserviço à nação com as atitudes dele. Marcadamente no capítulo 15 do seu álbum de quadrinhos, ele
mostra as garras dele num episódio bem triste para o nosso país, né? E que tem até semelhanças com acontecimentos mais recentes nossos, né? E o capítulo 14, além da presença do Olavo Bilac, não só capítulo do livro, mas também da nossa República, né? Ele termina esse capítulo, para mim, com uma página antológica do Triste República, que tem a ver com um certo pássaro aí, com os voos de uma nação que estava passando por um conflito quase que irremediável, né? Mas ele se resolveu ao modo torto, às vezes, que nós lidamos com os acontecimentos conflituosos aqui. Então, o diálogo ou a observação do monólogo do Lima com um corvo é bem representativo aí e fecha brilhantemente esse capítulo 14 do álbum de quadrinhos, né? Conta desse episódio aí que fecha o capítulo e da presença do Olavo Bilac na vida do Lima e do país. Sobre o Olavo Bilac, é verdade, né? Tem uma hora que a gente mostra no nosso livro, durante a Grande Guerra, o Brasil não tinha entrado ainda, e ele embarcou numa onda de patriotismo. Ele fez campanha pelo alistamento militar e outras coisas que o Lima achava o fim da picada, né? Então, é esse lado patrioteiro que ele mostrou muito, né, nesse período. O que a gente pode falar até em favor do Olavo Bilac é que era um clima da época, né? Talvez a guerra fosse sentida, a guerra na Europa fosse sentida no Brasil de um modo meio abstrato. Então, participar da guerra parecia uma coisa muito bonita, muito idealista, né? Muitos homens, jovens e mais velhos, foram fazer o tiro de guerra. Então a guerra estava no ar, né? E o Lima faz esse contraponto. Acho que você falou também da história do Corvo, e ela diz respeito à guerra no mundo, à guerra na Europa, né? Não é uma situação brasileira. É claro que é uma referência ao Corvo do Allan Poe, e só que aqui o terror que o Lima evoca, o Corvo não fala nem nunca mais, o Corvo não fala mais nada. Conta pra gente do episódio em que o destino do Lima Barreto se cruzou com o do Monteiro Lobato. O episódio com o Lobato foi o seguinte: era uma admiração mútua, tá? Ambos admiravam o estilo do outro, comungavam das mesmas ideias, ou pelo menos ideias literárias muito próximas. Os dois eram, a seu modo, nacionalistas e, e protestavam contra a importação de modelos, né, modelos estrangeiros mal adaptados ao Brasil, embora ambos também fossem devedores de uma formação europeia, francesa, etc. Não é bem isso que está em questão, mas eles receberam essas influências e transformaram e adaptaram aos seus estilos, né, criaram seus estilos muito originais, né, e eles tinham muito em comum. O Lobato, na época em que convidou Lima para escrever, ele era um autor novo na praça, né? Ele já tinha mais de 30 anos. Eles têm a idade próxima, né? O Lobato é de 82 e o Lima de 81. Então, eles deviam ter perto dos, chegando aos 40, entre 35 e 40 anos. O Lobato é um escritor novo, né? Estava sendo aclamado, e por conta de uma herança, ele consegue comprar a Revista do Brasil e se torna editor. Então ele convida o Lima para colaborar com essa revista e também propõe editar um livro do Lima, seja qual for. E vai ser o Vida e Morte de Gonzaga de Sá, o livro escolhido.
O livro não tem um bom resultado de vendas, né? Talvez porque, como disse Lobato, parece a biografia de um ilustre desconhecido, né? Mas eles têm uma troca intensa de cartas, né? O contato vai esfriando um pouco, mas foi o editor que mais deu chance ao, ao aliás, foi o editor que mais deu chance ao Lima Barreto, né? O Lobato gostava mesmo do Lima. Eles tinham as mesmas críticas em relação à República, em relação ao provincianismo, em relação à mania do caboclo e vários outros traços os aproximavam. Até hoje é interessante pensar nesse lado, hoje, em que a acusação de racismo cai bastante sobre Lobato. Tem muitas evidências na literatura infantil que apoiam isso, mas, por outro lado, ah, o Lobato, nesse momento, deu mostras de não ver a cor do escritor. Né? A admiração pelo artista, pelo escritor Lima Barreto, falou mais alto do que qualquer prevenção que ele pudesse ter. Vale a pena lembrar também que um dos livros que Lobato faz, chama Problema Vital, ele foi patrocinado pela Sociedade Eugênica do Brasil, o que poderia bastar para o Lima Barreto ficar distante dele. Mas é um livro que não trata de raça, e sim de saúde. O assunto é a verminose que ataca o caboclo. E em certo momento do livro, o Lobato diz que o problema não é a raça, porque o Jeca Tatu e o Bandeirante têm a mesma raça. Né? Então é interessante pegar esses aspectos e colocar ao lado, né, das acusações de racismo do Monteiro Lobato. E a gente pode ver que esse veredito não é assim tão fácil de se dar, né, em cima de uma personalidade bastante complexa. O seu álbum de quadrinhos com a Lília Spaca termina com a ascensão de uma figura amada e odiada na primeira metade do século XX no nosso país e com o final da Primeira República. Só que o Lima Barreto, o protagonista da obra, não termina, não termina sua participação no álbum nas últimas páginas dele. Ele sai de cena um pouquinho antes. Então conta aí dessa sequência de acontecimentos aí, alguns com o Lima, presenciando outros sem ele, mas todos igualmente marcantes e relevantes aí para a história do nosso país. E o desfecho que você e a Lília deram, a solução que vocês arrumaram para retirar o Lima do álbum antes do final, antes das últimas páginas dele. Havia essa questão que desde o começo do nosso planejamento era uma espécie de dilema, né? Porque o Lima morre em 1922 e a Primeira República vai até 1930 com a ascensão de Getúlio Vargas. Uma primeira ideia era acabar em 22. Né? Eu achava que devia até o fim, mas a deixa para isso se resolver foi que o Lima tem uma crônica em que um defunto se queixa do calçamento da rua, né? Porque o caixão está sendo levado por amigos e o calçamento da rua no subúrbio era tão ruim que o defunto tinha medo do caixão cair e ele ressuscitar. Né? Então eu usei esse mote para fazer uma introdução àquele período depois da morte do Lima, né? Assim um jeito de uma espécie, um toque machadiano, né, do o autor defunto. Só que ele, ao invés de narrar a história, ele passa de novo para nós, né, para Lilia e para mim, a tarefa de narrar até o fim a história. É uma saída que a gente encontrou. Meu caro amigo Spaca, queria te agradecer imensamente pela gentileza, pela disponibilidade com que você atendeu a este ilustre podcast. E deixa para o nosso ilustre ouvinte as suas redes sociais, como que a gente pode encontrar
os seus álbuns de quadrinhos, tanto pelas livrarias virtuais quanto pelas livrarias físicas. De que forma podemos conhecer melhor o universo literário, o universo artístico, o universo humorístico do nosso João Spaca de Oliveira, que está construindo uma obra de quadrinhos históricos absolutamente respeitável. Conta aí as suas redes sociais e como podemos encontrar esse artista. Bom, com relação às redes sociais, eu sou um modesto usuário de Facebook, nada mais. Estou lá postando algumas charges que publico no canal Meio, eh, e pitacos em geral. Eu fico por ali mesmo, né? Não faço das minhas redes sociais um canal de vendas, deveria fazer talvez, mas não faço. Quem quiser procurar meus livros, pode ver inicialmente no site da Companhia das Letras, só colocar Spaca, lá vai aparecer os 3 livros da nossa trilogia e mais alguns. E certamente está distribuído por aí nas grandes livrarias online. Tá bom? Eu agradeço, Érico. Obrigado pelo seu interesse. Obrigado pelos ouvintes que tiveram a pachorra de me escutar. E valeu. Fica um grande abraço aí para vocês. Muito bem, chegamos ao final de mais um episódio do Ilustre Podcast, agora com Spaca. Não se esquece de seguir a gente no Instagram, @ilustre.podcast. No Instagram, a gente divulga a agenda dos episódios semanais desse programa. Estamos também no Spotify, no Google ou no Apple Podcasts, as mais conhecidas plataformas de áudio da internet. E não esquece de se inscrever no nosso canal no YouTube, Ilustre Podcast. Ative as notificações e sempre você vai ficar sabendo dos nossos novos episódios. Você pode ouvir tanto os episódios da primeira temporada, temos 50 episódios dessa temporada inicial, quanto os novos episódios da segunda temporada. Já ultrapassamos 10 episódios desde o nosso retorno em outubro de 2022. É isso aí. Eu sou Érico San Juan e você já sabe, este é o Ilustre Podcast.